Oi! Hoje a gente vai falar sobre quartinho montessoriano. Bom, se você tem muita curiosidade sobre o assunto, é interessante você dar uma pesquisada aí sobre a Maria Montessori, que foi a médica e educadora que criou toda essa metodologia de ensino e educação baseado nos estudos que ela fez no desenvolvimento infantil. Isso é reconhecido no mundo inteiro, existem várias escolas adeptas a esse método e hoje eu, como arquiteta, vou tentar falar um pouquinho para vocês o que eu aprendi fazendo projetos, estudando e conversando aí com pessoas que são mais entendidas do assunto e vou tentar te ajudar a planejar aí o seu quartinho montessoriano. Então, vamos começar pensando aí o seguinte: qual fase o seu filho, sua filha está, tá? Você que é mamãe, que de primeira viagem, que vai começar a montar o quartinho do zero, o que você precisa saber? Gente, a ideia do quarto montessoriano é a autoeducação. É que a criança sozinha, ela vá se desenvolvendo, testando, explorando, com bastante liberdade. Então a ideia aqui é literalmente que a criança consiga se mexer, se locomover, brincar no quarto, sem necessariamente ter a supervisão de um adulto. Aliás, a ideia é que não tenha, porque é justamente para a criança criar a desenvoltura de explorar sem medo, para ela criar mesmo autoconfiança e independência. A Maria Montessori, ela divide as fases da evolução do desenvolvimento. E essa primeira fase, dos 0 aos 6 anos, é a fase que ela considera que a criança está buscando a independência física, onde ela está querendo ficar fisicamente independente de você, papai e mamãe. Sim, é engraçado até pensar um pouco nisso, mas faz muito sentido. Já tem várias pesquisas provando que crianças que foram criadas, educadas, né, no método Montessori, elas têm mais autonomia, mais autoconfiança e mais independência. Bom, então vamos começar. Eu falei para vocês que a gente tem que pensar em qual fase que a criança tá. É claro que uma mamãe aí de primeira viagem quer montar o quartinho e já deixar ele pronto para durar bastante tempo. Mas cada etapa de desenvolvimento do seu bebê, ela vai pedir alguma coisinha diferente e é interessante que você se prepare para todas essas etapas. Então, eu vou começar pelo começo e pela coisa que é mais intrigante, que as pessoas mais comentam do quartinho de neném, que é a cama que fica no chão. Todo mundo está acostumado com berço e no quartinho montessoriano não tem berço. Eu não tô falando aqui se é certo ou se é errado, o que eu acho, porque cada mamãe aí vai ter a sua realidade e o mais importante é que o quartinho se adeque à realidade ali dos pais com a criança. Mas se você tá montando um quartinho montessoriano, a ideia é deixar mesmo a cama no chão. A gente entende que no início ali da vida do neném não faz muito sentido ele ter aquela caminha lá no chão, porque ele ainda é muito pequenininho e às vezes é até difícil para a mãe, pensando aí no pós-parto. Então, a dica aqui é o seguinte: se você vai fazer um quartinho montessoriano, você não necessariamente precisa de um berço, você pode ter um Moisésinho ou até mesmo colocar um ninhozinho na cama, tá? O Moisés tem a vantagem de você conseguir alguns que ficam mais altos e aí as mamães que tiverem um puerpério, um pós-parto, que tá ainda mais delicado, vão ter mais flexibilidade. Já o ninhozinho, ele já fica lá na caminha. A vantagem de você já ir usando a caminha é que o neném já vai se adaptando ali àquele espaço, ao cheiro, às sombras e tudo mais. É importante ressaltar aqui que o nenenzinho, ele recém-nascido não enxerga direito, ele ainda enxerga meio embaçado, enxerga preto e branco, depois começa a focar a vista, ainda enxergando preto e branco, e só ali para os 3 meses que ele começa a enxergar cores e a primeira cor que ele enxerga é o vermelho. Por isso é interessante aí, quando for botar brinquedinhos, esses brinquedinhos aéreos, pensar em coisas que têm tons avermelhados. É muito comum, às vezes, quando o neném vê alguém com a unha pintada de vermelho, ele fica ali meio encantado, porque ele realmente está começando a ver as cores ali naquele momento. E é legal para fazer aquelas brincadeirinhas de seguir o olhinho, né? Seguir o brinquedinho com o olho. Nessa fase, uma das coisas que a gente planeja para o quartinho, ou brinquedos, né, que a gente planeja no quartinho, é o famoso tapetinho que tem o mobile, né? Então a gente tem lá a caminha montessoriana, geralmente com um ninho, para a criança dormir, para a hora do soninho.
Mas para a hora da brincadeira, a hora que a criancinha tá desperta, que o neném tá desperto, ele vai para esse tapetinho para ficar vendo os móveis. E geralmente esse tapetinho, ele realmente fica num espaço separado da cama, porque a ideia do quartinho montessoriano é que a cama, ela seja realmente um espaço de descanso. Eu sei que tem gente que às vezes pendura móvel na cama, mas na teoria não deveria pendurar o móvel na cama, porque a ideia é preparar mesmo a cama para ser um espaço de descanso da criança e a gente evita chamar a atenção dela ali. Só que isso é muito raro, acaba que os pais querem ter um móvel, tem toda uma cultura do móvel já de você colocar em cima da cama, da criança ficar ali brincando quando ela acorda. Então assim, vai mesmo de você querer ou não ter um móvel em cima da cama, mas na prática, para um quartinho montessoriano, a ideia é que a cama seja um lugar para dormir, que seja um ambiente mais calmo, que a gente não fique chamando muita atenção da criança naquele espacinho. Mas fora isso, a gente planeja sim um espacinho para brincar. Um espaço com tapetinho, um espaço que a criança possa realmente usufruir com mais liberdade. E aí é nesse espaço onde a gente deixa esse tapetinho que a criança, nesses primeiros meses, ela fica muito tempo ali brincando com os móveis. É interessante trocar sempre os móveis para ela, enfim, se distraindo com mais facilidade, colocar móveis que também tem sininhos, coisas que vão mexer com outros sentidos dela, brincar com texturas também. E outra coisa que é muito comum nesse iniciozinho da vida é colocar o espelho. Sim, para a criança começar a se ver no espelho e tudo mais, porque uma das próximas etapas que ela vai passar é se reconhecer no espelho, é entender que aquele reflexo ali é dela mesma. Então isso é um dos objetivos de ter esse espelhinho no quarto. É claro que espelho, gente, ele é muito legal até para criança ficar mais velha, até adulto, porque a gente realmente se reconhece, é um momento da gente se olhar pra gente se conhecer, então é interessante manter o espelhinho no quarto, ele não é só para essa etapa de vida, tá bom? Só um detalhe sobre o espelho é que vocês têm que se certificar que ele tá bem colado e bem seguro na parede, tá? Para não acontecer aí nenhum acidente, ele não quebrar, porque espelho, né, é vidro. E também é bom lembrar que já existem alguns modelos de espelho de acrílico, né? Bom, então a gente falou desse início aí da vida do neném, e aí ele chega numa próxima etapa, onde ele vai começar a virar e se mexer mais. Ele vai começar a querer pegar as coisas e ele ainda vai usar bastante esse tapetinho. Já na cama, quando ele começa a virar, é quando a gente tira o ninho, é quando ele consegue dormir de fato no colchonete, já lá no chão, na caminha, no chão certinho. Então nessa etapa, o neném tá começando a se mexer, começando a querer se movimentar, pegar as coisas, entender que ele pode pegar as coisas e aí, por conta disso, essa fase do desenvolvimento, a gente coloca mais coisas perto dele que ele possa mesmo fazer esse teste. E óbvio, ele também coloca bastante coisa na boca, então prestar atenção nessa fase. E a próxima etapa é quando ele está começando mesmo a se movimentar e entender o reflexo dele aí no espelho. É muito comum ver aí nessa etapa que o neném está começando a se movimentar, fazer força, ficar em pé, apoiar nas coisas para ficar em pé, que apareçam esse tipo de barra fixa, onde as pessoas costumam colocar perto do espelho, porque sim, o espelho acaba tendo aquela curiosidade da criança ir até ele, ela se levanta, ela fica testando ali o corpinho dela para realmente fazer força, ficar em pé, buscar o equilíbrio. Mas é interessante vocês também lembrarem que depois que a criança já tá andando, já tá mais equilibrada, já tá dominando ali o corpinho dela, ela não tem tanta necessidade de usar a barra assim, tá? Só para vocês pensarem bem, porque o quartinho montessoriano, como ele é esse esquema do desenvolvimento da criança, dela se desenvolver sozinha, de você deixar o quarto lá pronto para ela explorar, é interessante que você sempre pense em qual fase do desenvolvimento que o seu filho está passando, para você poder pensar o que vai ser adequado naquele momento. É normal que vocês tenham que ficar adaptando o quarto. Não é normal vocês terem brinquedos pura faixa etária? Vocês terem os brinquedinhos lá do neném, do recém-nascido, próxima etapa. Vocês têm que entender que é normal fazer essas trocas, às vezes de mobiliário, de itens decorativos montessorianos, porque a criança ela passa por etapas mesmo na vida. Não é normal a gente comprar o brinquedo de acordo com a faixa etária? Então a mesma coisa vai acontecer no quartinho montessoriano. Ele vai modificando de acordo com o que a criança vai desenvolvendo. Então você tem que prestar atenção aonde que seu filho está
na fase de desenvolvimento dele, para você preparar o quartinho para ele. Daí tem umas coisas interessantes da educação montessoriana que dá pra gente aplicar no quartinho montessoriano. Fora o tanto de brincadeira, né, que existe na parte da educação montessoriana para ajudar a criança a se desenvolver o equilíbrio dela, desenvolver a coordenação motora e desenvolver tantas outras coisas que eu realmente sugiro que você, papai e mamãe, dê uma pesquisada nesse assunto. Mas falando aqui do quartinho, tem uma coisa que as escolinhas montessorianas fazem que é muito interessante. Elas têm o tapete, né, um tapetinho, um pano mesmo, que elas colocam no chão e elas delimitam um espaço de brincadeira para a criança levar ali um brinquedo, botar em cima do tapete, abrir o brinquedo ali, brincar naquela região, e cada coleguinha tem o seu tapete para um não invadir ali o espaço do outro, para delimitar o espaço de brincadeira. E também isso você pode trazer para o quartinho do seu filho. Quando ele já está ali um pouquinho maior, você pode ir ensinando para ele que ele brinca dentro do tapetinho, que ele pode abrir o tapetinho quando ele for brincar. E se você tiver mais espaço, é interessante você já deixar também pronto o espaço de brincadeira. Como eu já falei anteriormente, o espaço de dormir é um e o espaço de brincar é outro. Então, você pode já deixar pronto o tapetinho, né? Muitas mães colocam EVA, então você já pode deixar ali montado a área de brincar do quartinho. Falando mais uma vez dessa liberdade toda, a ideia é que você ensine a criança a pegar e escolher o brinquedo dela, com o que ela vai se divertir ou com o que ela está curiosa naquele momento. Ela escolher aquilo sozinha, ela brincar com aquilo sozinha e também você ensinar ela a guardar, a devolver no lugar. E aí, para isso, tem que estar tudo muito acessível. Então, a gente comumente coloca tudo bem próximo da criança. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Geralmente sempre tem uns escaninhos ou uns espaços onde fica fácil da criança pegar ali a cestinha que tem os brinquedos dentro, já acessar os livros. Sempre vai ter um cantinho ali para ela brincar com aquilo. Mas lembrando que não necessariamente precisa ficar assim exposto para os pais que não gostam tanto de ver muita informação, que gostam de uma decoração um pouco mais minimalista. É interessante também fazer armários com portas. As crianças aprendem muito rápido a abrir e fechar a porta. Então vocês podem ensinar ela a abrir a portinha do armário e lá dentro, acessível na altura dela, também estão as coisas, os brinquedos dela. Na maioria das vezes os pais optam por não colocar a portinha, porque ficam com medo da criança fechar a mão na porta, alguma coisa nesse sentido. E aproveitando que eu tô falando aí de se machucar, o quartinho montessoriano, ele também tá ali para ensinar a criança que ela também pode se machucar, para ela perceber os limites do corpo dela, para ela criar essa responsabilidade também do que ela, até onde ela foi, até onde ela pode ir sozinha, sem precisar alguém ficar lá falando as coisas para ela. Isso não significa que a gente vai deixar, né, ali coisas para a criança se machucar. Então assim, cada papai, cada mamãe aí vai ter que realmente decidir o que faz sentido ou não no quartinho deles, beleza? Uma coisa que a gente faz muito na decoração montessoriana é pintar a parede da metade para baixo de uma cor para destacar ali o espaço que vai ser todo da criança. É um raciocínio de verdade do quarto. A gente realmente, quando está pensando no quartinho montessoriano, a gente está pensando que da metade para baixo, tudo que tiver ali no alcance da parede vão ser coisas que a criança vai poder acessar livremente, pegar, carregar, devolver. E dali para cima são coisas que vão ser mais acessíveis para os pais. E tirando partido dessa ideia, é muito comum que a gente veja os quartinhos com metade da parede pintada, como esses aqui, porque eles já tiram aí, tiram partido dessa proposta que tudo que está abaixo ali vai ser da criança, que está acima vai ser dos pais. E aí, por isso que é comum que o trocador fique mais alto, que ele pegue essa linha para cima, porque é onde os pais vão realmente usar mais, vai estar na altura deles, as crianças geralmente não alcançam. E isso acaba ajudando para você colocar nesse pedaço para baixo uma tinta lavável, que vai ser mais fácil de tirar qualquer sujeira que a criança fizer na parede. Também dá para você brincar com tintas que pode escrever, né, nelas. E aí a gente usa esse pedaço da parede para realmente colocar brinquedos, coisas que vão atiçar a curiosidade da criança. Tem esses rolos de papel para a criança desenhar na parede, tem quadros que você pode colocar na parede,
mais lugares para botar porta-coisa. E aí você mais uma vez vai pensar em qual faixa etária que seu filho tá, para você planejar quais que vão ser os brinquedos que vão ficar na parede, que realmente vão ajudar ele na fase de desenvolvimento que ele se encontra. Então, gente, tentando fazer um resumão, o método Montessori, ele é uma estratégia de educação para a criança ir se sentindo, ir explorando, ir testando e vendo até onde ela consegue ir, o que ela se machucou, que ela não vai repetir, aprendendo meio que sozinha mesmo. E os papais e as mamães que realmente são adeptos, que querem que a criança aprenda a se desenvolver sozinho, eles têm que deixar a criança brincar mais livremente, sem interromper muito, e por isso planejem o quarto de uma forma que te dê segurança também de ficar tranquilo em deixar a criança lá brincando. Eu sei que hoje quase todo mundo tem babá eletrônica e fica vendo como que a criança se comporta lá no quarto, e eu sei que isso já dá um alívio, mas para evitar a fadiga é importante que vocês se preocupem em deixar nessa parte da metade da parede para baixo coisas que realmente a criança vai poder brincar sem que você fique com muita dor de cabeça ou com peso na consciência. Dali para cima, deixa as coisas que a criança vai brincar só quando estiver perto de você, ou as coisas que fazem mais sentido, a criança tá com você na hora. Existe todo um progresso da criança, da evolução dela, né, do desenvolvimento dela, e os pais precisam tanto respeitar como ajudar a explorar esse desenvolvimento. Então, assim, não adianta comprar mesinha e cadeira para o neném recém-nascido. Fica lindo o quarto, se tiver espaço é ótimo, porque já tá ali. Mas na prática ele só vai usar bem mais para frente, quando ele já estiver ali andando, né, com mais liberdade de locomoção. Então pensem bem em qual fase que seu filho tá, o que vai ser de fato importante para ele hoje no quartinho dele, que vai ajudar na etapa do desenvolvimento que ele tá. Então tem crianças aí que são muito físicas, que elas gostam mesmo de fazer atividades de correr, de escalar. Vale a pena colocar essas coisas no quarto, desde que vocês também se sintam à vontade de fazer isso. Então percebam seus filhos, observem eles brincando, para vocês terem noção do que vai ser interessante mesmo, em qual fase do desenvolvimento que ele tá, o que vai ser legal dele brincar durante um tempo para ajudar no desenvolvimento na fase que ele tá. Tem que respeitar as fases. Uma coisa que eu não comentei muito aqui também é sobre o guarda-roupa. Existe uma fase ali da criança, ali já nos seus 2 aninhos, onde ela começa a aprender a se vestir. Ela vai demorar ainda para se vestir sozinha, mas ela já começa a querer escolher as roupinhas dela, a tentar se vestir sozinha, calçar os sapatos sozinhas. E por isso que a gente também nessa fase começa a deixar as roupinhas mais acessíveis para elas poderem escolher as roupinhas que elas querem, vestir o calçado que elas querem e interagir mais com essa parte das roupas dela, que também tá pautada nessa fase que a gente falou da independência física dos adultos. Então até os 6 aninhos é interessante que ela possa mesmo começar a entender como que ela vai se vestir, escolher as coisas dela e, por que não, ter tudo mais acessível para que ela possa fazer isso sozinha, com mais independência. Então, para resumir, o quartinho montessoriano, ele vem com essa ideia da criança ter mais autonomia e liberdade no seu quartinho. A ideia da cama baixa é para ela que possa levantar e voltar para a cama com segurança, na hora que ela quiser, na hora de dormir, respeitar ali o cantinho de sono e descanso dela, para que ela possa também ter o espaço de brincar e que seja um espaço que vá ao longo do tempo acompanhando o desenvolvimento dela, com brinquedos novos, com novos desafios, com novos cantinhos para explorar. Por isso, pais que querem fazer um quartinho fixo, vocês sempre vão ter que estar renovando, seja os brinquedos, ou seja a etapa que a criança tá. Muito difícil ficar com o mesmo quarto, sem mudar nada, até ela fazer 6 aninhos, tá? Só para vocês já manterem a mente aberta com isso. E eu nem falo quanto à decoração, eu tô falando mesmo em relação à parte do desenvolvimento dela. E querendo ou não, os brinquedos, eles estão ali no quarto e eles acabam fazendo parte da decoração. Então, abra a cabeça e o coração para isso. Entenda que antes de ser um quartinho bonito, ele é um quarto funcional, que vai funcionar aí para o desenvolvimento do seu filho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido essa proposta, que realmente tem tido muitos frutos aí, científicos mesmo, das crianças terem mais desenvoltura.
Eu acho muito lindo o conceito. Eu não tô aqui para dizer se é certo ou se é errado. Eu sei que cada um tem a sua verdade ali, seu momento ali da maternidade, paternidade. E o meu intuito de fazer esse vídeo era mais para dar algumas dicas e explicar alguns porquês para facilitar aí quando você estiver montando o seu quartinho montessoriano. É muito sobre respeitar o momento da criança, sobre observar, sobre entender que as coisas mudam e desenvolvem e a gente ir tentando adequar o espaço para isso da melhor forma possível. Quanto mais você souber as etapas de desenvolvimento, melhor, mais fácil vai ser para você se antecipar ali aquele momento de desenvolvimento do seu filho. Então, vale a pena dar uma pesquisada. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa um like, já me segue aí nas redes sociais, dá um joinha, se inscreve aqui no canal e até logo!